Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e vamos evoluindo. Chave 44, pergunta versus afirmação. Me fala aí, comandante, você é uma pessoa que pergunta mais ou que tem certeza e afirma mais? Então, eu não sei qual foi a sua resposta, espero que você tenha pensado aí consigo mesmo, e eu começo dizendo o seguinte: todo sábio faz perguntas, todo tolo afirma. Então, meu amigo comandante, se você é uma pessoa que gosta de afirmar, de se autoafirmar e assim por diante, sinto lhe dizer, mas você era um tolo. Então vamos colocar era porque você está aqui e vai virar essa chave hoje e vai entender, né, aí de uma vez por todas, por que é importante, antes de tudo, saber fazer perguntas, né? E tem uma coisa interessante, né? Porque quem sabe fazer perguntas transfere a pressão para o outro. E quem pergunta, pela sua pergunta, é revelada a maturidade dessa pessoa. Então, quando você aprende a fazer perguntas, você tem uma nova forma de se colocar aí na conversa e no ambiente. Então, se você está por acaso sofrendo pressão de algum tipo aí numa conversa, quando você transfere, né? Quando você elabora, vamos falar assim, uma pergunta, ao invés de você afirmar que sim ou que não, ou qualquer outra coisa, tentar se defender, quando você elabora então uma pergunta e devolve a quem está te colocando pressão, é como se fosse passar aquela batata quente para a mão dessa pessoa, né? Então, a partir daí, ela vai ter que se colocar de alguma forma. E, obviamente, quando você aprende a fazer perguntas, as perguntas se tornam uma ferramenta de sondagem. Porque se você souber se colocar, você vai saber exatamente onde você está pisando. Então, ao contrário de quem afirma, né, você chega tentando impor alguma verdade, algum ponto de vista. Quando você faz pergunta, você consegue, além de se colocar de uma forma mais respeitosa nesse ambiente, obviamente dependendo das perguntas que você faz, além de conseguir sondar as pessoas com quem você está debatendo, você consegue transferir a pressão e, à medida que as informações vão chegando, você vai se preparando e colocando novas perguntas, e você consegue conduzir essa conversa para aquilo que você busca ou para aquele ponto de vista que você gostaria. E aí existe um código que eu queria deixar para vocês aqui em relação ao ato de perguntar. E aí eu quero que você, meu amigo comandante, entenda que quando você faz perguntas legítimas, quando você tem uma busca legítima pelo conhecimento, pela causa, pelo seu desenvolvimento, esse código ele é extremamente útil e muito importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você está buscando realmente informações, se você está buscando uma verdade, um princípio, né, uma base em relação a alguma coisa, é você perguntar para si mesmo. Isso é o ponto número 1. E aí você vai buscar dentro de você. Muitas vezes você já tem essa resposta. Talvez você não acredite, mas no fundo, a maioria das respostas elas já estão lá. Mas se é uma busca legítima, né, você não tem esse conhecimento, você vai para o passo número 2 e você pergunta para Deus.
e você vai fazer essa pergunta de acordo com a sua capacidade de conexão, seja através de oração, seja através de um pedido direto, né? Mas o mais importante é o seguinte: muitas vezes Deus também não responde. E não obter uma resposta de Deus, a gente fala, já é uma resposta. Por quê? Porque ele está dizendo para você, vá e busque essa informação com alguém, né? Faça conexões, busque outras fontes. Por quê? Na maioria das vezes dessa busca genuína, aquilo que você acha que você precisa, aquela resposta que você acha que você quer e vai te satisfazer, vai te levar para onde você gostaria, você vai encontrar outras informações no caminho que podem e muitas vezes vão mudar completamente o rumo dessa sua busca, né? E com isso, você expande muito mais a sua consciência, você expande muito mais o seu universo. E aí sim, o terceiro passo foi lá, se perguntou para Deus, você vai perguntar ao outro e obviamente você vai em alguém que supostamente é uma fonte dessa informação. Então, quer saber alguma coisa sobre petróleo? Você vai perguntar a um especialista, você vai em algum lugar que essas informações elas deveriam estar ali. E aí sim, você quer perguntar alguma coisa de medicina? Assim sucessivamente, meu amigo comandante, acho que você já pegou a ideia. E aí, conversando com você aqui, bem de pertinho, uma chave que é muito importante também dentro dessa, que é o seguinte: com isso você vai entender, ou você é capaz de entender agora, que o que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são exatamente as perguntas. Por quê? Imagina que você entra num ambiente ou você está numa pesquisa, numa busca, e você vai atrás desses especialistas. À medida que você vai obtendo respostas, você vai expandindo a sua capacidade, né, a sua mente, até chegar numa fronteira. A fronteira da pessoa ou da fonte que você está buscando. E a partir do momento que você atinge essa fronteira e faz uma pergunta legítima, onde não é mais possível encontrar uma resposta nessa fonte, os verdadeiros pesquisadores, os verdadeiros cientistas, as pessoas realmente curiosas, elas começam a se mover, né? Então o mundo se move para buscar uma resposta a essa pergunta legítima. E além de tudo, né, isso mostra o seu grau de maturidade para você ir galgando, para você ir se aprofundando cada vez mais num assunto. Então, o que move o mundo não são as respostas, o que move o mundo são as perguntas, né, inteligentes que você faz. E quando você entra numa conversa, quando você entra numa busca com alguém, né, de informações, tem uma dica muito válida, que é o seguinte: a primeira pergunta ela nunca deve ser a mais importante. Se você entra numa conversação, se você entra aí num contato, num diálogo, onde você está buscando informações importantes, você nunca deve chegar e colocar de cara aquela solicitação que você gostaria, né? Aquela pergunta a respeito de uma informação que é a coisa mais importante para você. E por que a gente, né, leva essa dica em consideração? Porque muitas vezes quando você coloca diretamente a pergunta daquilo que você quer, você pode acabar afrontando, né? Você pode acabar, de alguma forma, colocando a pessoa que você gostaria que respondesse em modo de defesa. Por quê? Porque se é uma informação extremamente importante, você tem que entender se as pessoas estão dispostas a compartilhar isso com você. Mais do que isso, a gente já falou de uma chave, você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Então, você chega com outras perguntas, perguntas fora de contexto, perguntas que vão te fazer conectar com a pessoa que pode ser a fonte dessa informação. E a partir do momento que essa conexão acontece, você vai entender
qual a melhor forma e se é o timing correto de você solicitar uma informação importante, meu amigo comandante. Então, existem perguntas, depois, sabendo dessa dica aí muito importante, existem 2 tipos de perguntas, né, que você pode usufruir aí nessa técnica, que são as perguntas fechadas, Martinatti, só para eu entender melhor. Meu amigo comandante, perguntas fechadas são aquelas diretas, que a pessoa pode responder com sim ou não, né? E perguntas abertas, que exigem um contexto para a pessoa colocar aquela informação. Então, você pode simplesmente perguntar para alguém, mas você gosta do seu trabalho? A pessoa vai responder que sim ou que não. Muitas das vezes isso é simplesmente uma perda de tempo. Por quê? Porque não é essa informação que você está buscando, por exemplo. Então, se você precisa se aprofundar, você vai gostar. O que te leva? Você continua, mas com uma pergunta aberta agora. Quais são os motivos? O que te leva a se sentir dessa forma em relação ao seu trabalho? Então, meu amigo comandante, perguntar é uma arte, né? Fazer perguntas é uma arte. E através das perguntas, da forma correta, na entonação correta, né? E no timing correto, você consegue extrair qualquer informação viável de qualquer sistema. Por que eu digo qualquer informação viável? Porque você vai entender, né? Você vai chegar literalmente no limite de onde você consegue extrair aquelas informações. A partir desse limite, se você fez as perguntas corretas, você sabe que a partir dali você não está autorizado, né? Você não tem a patente necessária para acessar aquelas informações. Mas você sabe que você não deixou nada passar. Então, mais uma dica aí dessa técnica de fazer perguntas. E, meu amigo comandante, vamos lá, aqui pertinho, uma grande curiosidade, né? É assim que eu vejo da minha parte, e que eu confesso que eu ainda não entendi se a simbologia é exatamente essa, a representação desse símbolo é exatamente essa, ou se foi uma interpretação muito conveniente, mas para mim fez sentido e eu vou levar isso para a minha vida. E se fizer sentido para você, eu espero que você leve também. Você já reparou o símbolo de pergunta, né? O símbolo de interrogação que é usado na escrita? Qual é o formato dele? Então, você já reparou que ele é como se fosse uma curva, um gancho saindo de um ponto. E a interpretação, né, desse desenho, desse símbolo que nos foi passada aí no curso SPR, é o seguinte: esse ponto é um balaio e esse gancho, na verdade, é uma serpente. Então, toda vez que você faz uma pergunta, é como se uma serpente saísse do balaio e ficasse ali, né, esperando, olha aqui, ó, o formato, esperando uma resposta. E você deu a resposta certa, ela se recolhe. E você não tem uma resposta, ela pega você. Então é aquela história, sabe? Essa pergunta que você me fez me pegou. Essa serpente que você tirou do balaio, ela me pegou. Então, meu amigo comandante, eu tenho certeza que a partir de hoje, se você não sabia dessa interpretação e se você souber a real interpretação, se é isso, se não é, se isso é só uma invenção, você coloca aí nos comentários pra gente. Mas, de qualquer forma, eu achei muito válida e daqui para frente estarei carregando essa simbologia aí, porque tem todo sentido e realmente coloca uma conotação importante em toda pergunta. Uma pergunta pode ser extremamente peçonhenta, venenosa, né? Dependendo de como ela for feita. E a mesma forma, quando você tem um ponto de exclamação, né, aqui,
saindo do balaio é como se fosse uma parede. E bateu ali na parede e acabou a conversa. Então, por isso que a gente fala, quando você faz uma afirmação, é alguma coisa imposta ali e que muitas vezes te traz mais prejuízo do que benefícios, né? E pensando nisso, a gente tem uma frase que é muito válida, que é o seguinte: sou dono do que calo e escravo do que falo. E aí eu vou falar de novo, comandante, devagar, você pega aí e avalia. Sou dono do que calo e escravo do que falo. E se você entender essa afirmação, você vai ser muito mais criterioso com tudo aquilo que sai da sua boca. Porque uma vez dito, a flecha disparada, né? É aquela história. A palavra dita não tem volta. E aí, a partir desse momento, você passa a ser escravo daquilo que você disse. E existe, né, para a gente fechar essa história das perguntas, existe uma outra forma de você fazer pergunta que, a meu ver, ela é improdutiva, para não dizer um desperdício. Você sabe quando eu comecei lá atrás, que eu falei, pergunte para si mesmo se você já tem as respostas, não faz sentido você continuar. Mas, quando você continua e faz uma pergunta que você já tem a resposta, na verdade o que você está querendo é uma afirmação de alguma informação que você já tem. E na maioria das vezes, isso é um grande desperdício de energia. Principalmente se você estiver numa argumentação, numa discussão de alguma forma, e você começa a fazer perguntas que você já sabe a resposta, e a pessoa sabe que você sabe a resposta. Então, a partir desse ponto, se ocorrer uma manifestação de uma certa maturidade, você percebe, e a pessoa também percebe, né? Muitas vezes te desarticulando. Por quê? Porque ela já sabe que você sabe a resposta e ela não vai querer reafirmar isso para você. Então, pergunta ela tem esses dois lados. Quando ela é feita com um grau de maturidade, né? Ela pode ser muito produtiva e revela né, ele entrega essa maturidade que você tem, ou ela pode ser muito infantil e desperdiçar muita energia dessa forma. E para a gente encerrar, então, eu queria colocar aqui uma técnica muito bacana quando a gente fala de causa e efeito. Então, toda vez que você usa uma afirmação, você está tratando um efeito, né? Temos uma goteira aqui na sala. Então, isso não diz nada de porquê, como, o que está acontecendo, simplesmente afirma que temos uma goteira na sala. E aí, o grande lance é você encontrar a causa de todas as coisas. E para buscar a causa, existe uma técnica que é a técnica dos 5 porquês. 5, está aqui para você. Por que 5? 5 seria, teoricamente, o máximo de porquês, de perguntas que você faria do porquê, né, para alcançar a causa de qualquer coisa. Então, quando você começa a perguntar, você recebe uma resposta e em cima dessa resposta você manda um outro porquê. E segue assim até encontrar a causa. Então, temos uma goteira na sala. Ela falou, em que local da sala? Primeiro, por que temos uma goteira, né, na sala? Ah, porque está chovendo. Né? E por que está chovendo? Porque essa época sempre acontece isso. Por que esta época sempre acontece isso? Porque é um fenômeno meteorológico, não temos controle. E você pode botar mais o porquê. E por que não estamos preparados para isso? Porque ninguém revisou o telhado. E por que ninguém revisou o telhado? Porque era a sua vez e você se esqueceu. Então, assim, quando você começa a usar os porquês, né? Eu fugi para um lado e joguei de volta. Mas sempre que você tem uma situação, você consegue, através dessa técnica, ir perguntando por que em cima da resposta que foi dada, direcionando até chegar à causa. E aí sim, quando você chega à causa, né? Então, por que temos uma goteira? Porque temos uma telha quebrada. Pode ser um cano furado, pode ser qualquer outra coisa, né? Então, você vai lá e resolve a causa e você cessa todos os efeitos negativos.
Estamos conversados, meu amigo comandante. Eu espero que você tenha absorvido, né, essa ideia das perguntas, né? E o mais importante, um sábio, então, ele faz perguntas e todo tolo faz afirmações. E aí, meu amigo comandante, fica com você aí, né, as duas telas do nosso resumo. Então, esse é o slide número 1 para você printar, slide número 2, e como sempre fazemos, uma experiência para você virar essa chave e mantê-la virada. Então, identifique algum efeito ruim que acontece na sua vida e utilize então a técnica dos 5 porquês para encontrar a causa desse efeito. E aí você vai tratar a causa. Então, o que seria um efeito? Um efeito, eu fico sempre doente. Mas por que eu fico sempre doente? Porque eu me alimento mal. Mas por que eu me alimento mal? Porque eu não tenho tempo. Mas por que eu não tenho tempo? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Mas por que você tem muitas coisas para fazer e não dá prioridade ali para sua alimentação? E assim você vai entender que em algum ponto, né, você vai encontrar a causa e aí você trata a causa para resolver esse efeito, que é ficar sempre doente, que é estar na pobreza, que é não conseguir resolver os seus relacionamentos e assim sucessivamente, meu amigo comandante. Estamos conversados, então mais uma vez, né, estamos no YouTube. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like. Hoje esticou esse vídeo, hein? Ficou grande. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, né? Chama todo mundo para continuar aí esse processo de evolução, né? E se você chegou agora, volta lá no começo do curso e vem seguindo vídeo a vídeo que você vai evoluir muito rápido e da forma correta. E no mais, eu agradeço a você, meu amigo comandante, muito obrigado por estar comigo e vai cuidar da sua vida, faça as perguntas certas e você vai evoluir muito rápido. Estamos conversados? Valeu, comandante. Até a próxima aula. Fui!